Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alessandro. Hoje eu quero compartilhar as minhas impressões sobre esse livro incrível chamado Hitchcock Truffaut. É um livro obrigatório para quem gosta de cinema, sobre a arte de fazer cinema. Então, nós temos aqui o Alfred Hitchcock na capa, considerado o grande mestre do suspense. E aqui nós vemos o Hitchcock, que é esse que está aqui, e o François Truffaut. O François Truffaut, antes de ser diretor, ele foi crítico de cinema, ele escreveu na revista Cachet du Cinéma. Ele foi um dos criadores de um movimento artístico chamado Nouvelle Vague. É dele um dos filmes mais interessantes sobre o abandono na infância, Os Incompreendidos. É um filme sensacional, incrível, vale muito a pena ser conhecido. Bom, esse livro aqui, ele surgiu de uma entrevista que o Hitchcock deu ao Truffaut nos anos 60. O Truffaut, ele era um grande admirador do cinema do Hitchcock. Só que naquela época o Hitchcock era considerado um bom diretor, mas não era considerado um inovador para os críticos literários, para os críticos cinematográficos. O Truffaut achava isso uma injustiça, essa falta de reconhecimento do talento, do grande talento artístico do Alfred Hitchcock. Então ele fez uma série de entrevistas com o diretor inglês e todas essas entrevistas foram reunidas neste livro. Este livro ele é muito bonito, ele é de tamanho grande, como vocês podem perceber. Ele é cheio de fotos. Aqui nós temos uma foto, né, mostrando justamente a filmagem. E é muito, muito interessante. Ele é muito interessante. Deixa eu ver. Aqui uma foto do Alfred Hitchcock com a sua mulher Alma. Ela foi parceira do Hitchcock, ela ajudou o Hitchcock a escolher roteiros, ela cuidava da parte da produção. Foi uma parceria para a vida toda, os dois trabalharam de uma forma realmente incrível. Então é muito interessante esse livro, você fica sabendo um pouco sobre o que o Hitchcock pensava sobre a indústria cinematográfica. Ele tinha um senso de humor muito britânico, ele era muito sarcástico nos seus comentários. Isso transparece na entrevista que ele dá para o Truffaut. Eu vou mostrar um pouco o livro para vocês, algumas coisas que eu acho bacanas. Vamos ver. Então, durante essa entrevista, o Hitchcock ele fala sobre o processo de produção dos filmes dele. Ele também vai falar de assuntos que são referentes às peculiaridades do cinema do Hitchcock. Ele vai falar sobre o MacGuffin. MacGuffin é um recurso que ele utiliza sempre nos principais filmes dele, nos principais filmes que ele dirigiu. O que vem a ser o MacGuffin? O MacGuffin é um motivo, pretexto, ele aparece no começo dos filmes. Vou citar como exemplo o que acontece em um dos filmes mais conhecidos, considerado um clássico do cinema, que foi dirigido pelo Hitchcock, que é o Psicose. No começo do Psicose, isso não é spoiler, é só para esclarecer para vocês o que é isso. Existe um roubo de uma quantia em dinheiro, então toda a parte inicial do filme gira em torno disso, mas depois esse motivo ele vai ser abandonado. Ou seja, é um pretexto para prender a atenção do espectador. E isso é uma característica do cinema do Hitchcock. Outra coisa interessante também que o Hitchcock comenta durante as entrevistas que ele deu para o Truffaut é também um outro artifício que ele usa, que se chama Who Done It, ou Who Has Done It, ou seja, quem fez isso. Em alguns filmes do Hitchcock existe um mistério em torno de uma situação.
por exemplo, janela indiscreta. Nós não sabemos se realmente existe um assassinato. E o filme gira em torno disso. Então, às vezes acontecem crimes misteriosos que não são muito bem esclarecidos. E aí você quer saber quem matou ou qual personagem fez determinada coisa para um outro que criou uma situação de perigo. É muito interessante esse livro, é realmente uma aula de cinema e também sobre o gênero do suspense. É muito interessante a maneira como o Alfred Hitchcock vai definir o suspense. Ele vai falar durante a entrevista com o Truffaut que nem sempre o suspense está ligado a uma situação de perigo. Ou seja, o suspense é justamente você retardar a solução de um acontecimento, de uma cena, de um evento. E isso Hitchcock faz muito bem. Ele tira essa situação até mesmo de coisas simples. Por exemplo, uma pessoa que esconde uma chave para ir em um determinado lugar. Então, cria-se toda uma atenção para saber se ela vai conseguir entrar naquele lugar. A solução de um segredo, de um evento misterioso que aos poucos vai sendo resolvido. Enfim, é muito interessante. Bom, eu queria mostrar para vocês um pouco as fotografias do livro, que eu acho que são incríveis. Eu separei algumas. Deixa eu ver. Né? E realmente o Hitchcock tem filmes muito interessantes. Um dos meus filmes favoritos é Pacto Sinistro, que eu revi agora há algum tempo, e é muito legal mesmo. Aqui essa cena do desfecho do carrossel é muito bem filmada, muito bem realizada. Essa outra cena também bastante marcante, que você vê o assassinato da vítima através das lentes do óculos dela, realmente é um recurso inovador, muito interessante a maneira como o Hitchcock coloca isso no filme. Mas enfim, vamos ver. Eu queria mostrar para vocês os principais filmes dele. Olha só as fotos do livro, que bacana essa montagem de Janela Indiscreta, que é considerado um dos grandes filmes do Hitchcock. Muito bacana mesmo. Essa foto também, que o James Stewart, que é o fotógrafo, ele flagra, né, a pessoa que ele acha que cometeu um crime, muito interessante. Essa sequência, que é a sequência final de O Homem que Sabia Demais. Eu não assisti esse filme, tô doido para ver, mas veja muito bem, né, todos os eventos aqui que antecipam justamente o clímax da cena. Realmente muito impressionante. Essa sequência aqui da transformação do rosto do Henry Fonda, para demonstrar, né, o rosto dele se funde ao rosto do assassino do filme. Realmente é um primor essa sequência, incrível. Aqui nós temos, aqui é um comentário sobre um corpo que cai, Vértigo, que é o meu filme predileto do Alfred Hitchcock, uma exploração incrível do tema do duplo. Aqui nós vemos aqui, né, são as duas, a única atriz que faz dois papéis. E é muito interessante esse filme. Aqui algumas cenas de um corpo que cai, umas cenas também super interessantes. Aqui, né, essa é da parte da sequência final, da escadaria, uma sequência clássica, impressionante. O Hitchcock também, ele fez, ele procurou fazer estabelecer um diálogo entre cinema e artes gráficas. E a mais impressionante dela, o momento mais impressionante desse diálogo, na minha opinião, é num filme chamado Quando Fala o Coração, que ele utilizou. Essa sequência foi toda feita pelo Salvador Dalí. É uma sequência de sonho e é surrealista. Então é impressionante a maneira como o Hitchcock ele associa o gênero do suspense ao surrealismo. Muito interessante mesmo. Enfim,
O livro é uma aula de cinema, vale muito a pena para quem gosta, para quem quer saber aqui uma cena de bastidores. O Hitchcock, ele fala muito sobre a indústria cinematográfica, sobre Hollywood. Ele faz umas críticas bem humoradas, eu diria, sobre todo o sistema. Essa sequência também é muito interessante. Ladrão de Casaca também é um filme muito legal, com Grace Kelly. Grace Kelly, para mim, é uma das atrizes mais bonitas do cinema e realmente antológica. Eu queria mostrar para vocês a sequência aqui, a intriga internacional, o momento em que o herói Cary Grant ele está sendo perseguido por um avião no deserto. É uma sequência bastante inovadora dentro do gênero do suspense. O Hitchcock, a gente vê que ele transita muito bem dentro das vertentes do suspense. Nós vemos que tem filmes que têm uma atmosfera gótica, outros filmes vão lidar com o tema da espionagem, tais como O Homem que Não Sabia Demais, o Intriga Internacional. Ele dá um novo enfoque a esses filmes. Então é muito interessante aqui a Intriga Internacional, o momento mais próximo do final, onde eles têm que subir o Monte Rushmore, que é uma sequência bastante tensa. Quero mostrar para vocês também Psicose, né, um grande clássico, um filme assim que para mim ele para mim representa um marco no horror. Né? Existem filmes antes de Psicose e depois de Psicose, então é um filme essencial também. Quero mostrar a sequência do chuveiro. Aqui nós temos a clássica sequência do chuveiro, né, do assassinato do chuveiro em Psicose, que é, para mim, o grande momento do cinema de horror. Realmente é impressionante essa sequência. Por si só, ela é considerada uma obra-prima pela maneira como ela é feita, com vários cortes. A gente tem a impressão que acontece uma cena de grande violência. O Hitchcock cria uma ilusão perfeita que está acontecendo um assassinato, e é muito interessante. Enfim, aqui nós temos Os Pássaros, que é um grande filme do Hitchcock, é um grande filme de suspense, que o Hitchcock ele renovou também o gênero, porque nós vemos que os pássaros eles agem como criaturas monstruosas. É como se fosse uma revolta das forças da natureza contra o homem. É um livro que um filme que possibilita muitas leituras e sem dúvida um grande clássico do gênero. Aqui um storyboard de Os Pássaros, né? O Hitchcock também era um grande artista gráfico. Ele começou na indústria cinematográfica como artista gráfico, fazendo cartazes, fazendo storyboards. Sem dúvida, o Hitchcock foi, e para mim é um dos grandes diretores do cinema. Então vale muito a pena você ler. Depois que você terminar de ler, eu sugiro que você assista os principais filmes do Hitchcock. Estão todos aqui, estão todos analisados, estão todos comentados aqui pelo Truffaut e pelo Hitchcock. Hitchcock e Truffaut é uma grande obra. Após essa entrevista, o Hitchcock foi reconhecido como um dos grandes gênios do cinema. Os críticos começaram a olhar para a obra dele com outros olhos. E isso demonstra que nem sempre a crítica cinematográfica ou literária ela é justa com relação aos grandes artistas. Porque o Hitchcock depois foi reconhecido e até hoje é considerado o grande mestre do suspense moderno. E os filmes dele são muito imitados. Então, se você gosta de um livro que fale sobre cinema, fale sobre o gênero do suspense, Hitchcock e Truffaut é sem dúvida um livro que vale muito a pena ser conhecido. Recomendadíssimo, vale muito a pena adquirir. Tá certo, gente? Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, espalhe seus comentários. Até mais!